Boa noite a todos. É com muita alegria que mais uma vez estamos reunidos no Grupo Espírita Recanto da Prece, e como fazemos periodicamente, uma vez por mês, nós temos uma reunião de palestras nesta casa de oração. E este mês teremos a palestra do Rodolfo Barreto, que mora na cidade de Capão da Canoa, no Rio Grande do Sul, e que de vez em quando vem a Campo Grande. E quando vem a Campo Grande, normalmente nós pedimos a ele que faça comentários ou até palestra lá no Recanto da Prece, Eurípides Barçanufo. Ele vai falar para todos nós sobre a parábola do semeador, e nós queremos convidar para fazer a prece de abertura. Nós vamos convidar para fazer a prece de abertura o Júnior. Vamos levar o nosso pensamento ao nosso Deus maravilhoso, nosso Pai de amor. Agradecer a oportunidade de estarmos aqui, a oportunidade de estudarmos o Evangelho do Mestre, possamos nos harmonizar, possamos nos sintonizar com a mensagem que logo mais será proferida, possamos guardar no nosso coração e mente, e em momentos oportunos colocá-la em prática. Te agradecemos imensamente, Senhor. Pedimos a bênção aos nossos irmãos desencarnados, juntamente conosco que estão aqui para estudar o Evangelho do Mestre. Que possam nos abençoar, que os bons amigos espirituais possam nos dar assistência, incluindo os bons pensamentos, para que possamos também sermos instrumento de auxílio na sustentação dos trabalhos desta casa. Que assim seja. Boa noite a todos. Hoje nós vamos refletir sobre a parábola do semeador. Antes eu gostaria de fazer um comentário rápido. É sempre uma oportunidade única estarmos juntos, como espíritas, como companheiros, como irmãos que somos e devemos ser cada vez mais, nessa grande família chamada humanidade que nós estamos, mas muitas vezes não fazemos, não agimos como se família fôssemos, ainda teorizamos muito o espiritismo e o cristianismo, e precisamos urgentemente colocar em prática todas essas parábolas, todos esses ensinamentos que o Cristo nos deixou e que a doutrina espírita só vem reforçar ainda mais. Então é uma oportunidade única estarmos aqui refletindo sobre o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E por que eu estou falando isso? Porque a vida moderna, a evolução tecnológica foi extremamente benéfica, mas muitas vezes a nossa má utilização dela faz com que ela seja um instrumento de afastamento e não de aproximação. E aí nós não somos mais irmãos, não somos mais família. Por quê? Porque eu estou conectado ao Mato Grosso do Sul, aos irmãos do Mato Grosso do Sul, a minha família consanguínea de origem, graças à tecnologia. Muitas vezes eu faço até o Evangelho no lar, com a minha mãe, com a minha família, por vídeo, pelas ferramentas que a gente tem hoje. Então, nós estamos cada vez mais próximos. Cada vez mais a fraternidade deverá ser sem fronteiras. E por que eu estou falando isso? Hoje eu estava aqui concentrado para vir, para ter esse momento, e quando eu entrei no carro, a gente já estava a caminho, eu me dei conta que havia esquecido a carteira que a gente leva dinheiro, né? E o celular. Mas isso é maravilhoso. Por quê? Porque eu não vim aqui para estar apegado às coisas materiais, ao dinheiro, ao celular. Muito pelo contrário.
Então nós precisamos nos desconectar muitas vezes para nos conectar com aquilo que verdadeiramente importa. Então é assim uma oportunidade sempre única, maravilhosa nós estarmos nesses momentos. É muito mais do que a gente imagina. Por quê? Porque nós estamos aqui alimentando, semeando esse Cristo em nós e entre nós, na verdade. Então nós vamos refletir sobre a parábola do semeador. E antes já estava tocando uma musiquinha que conta a história, né, desta parábola. Então nós sabemos, né, como começa. Aquele que semeia saiu a semear. Isso está lá na passagem evangélica de Mateus. Olha lá, capítulo 13, versículos 18 a 23. Deixa eu ver se estão na posição correta aqui da filmagem. E as sementes foram caindo ao longo do caminho. O que isso nos mostra? Que nós estamos semeando o tempo todo, nós semeamos ao longo do caminho. Eu não vou só semear lá na casa espírita, lá no trabalho voluntário, também, e é importante, mas eu também semeio dentro de casa, no meu lar, no meu ambiente de trabalho, nas ruas, por onde eu passo, onde eu estiver, com quem eu estiver, no momento em que eu estiver. Por quê? Porque o melhor momento qualquer é sempre agora, é sempre hoje. O melhor lugar que a gente poderia estar é sempre esse em que nós estamos. E as melhores pessoas com quem a gente poderia estar convivendo são essas que estão do nosso lado. Depende de nós enxergarmos e trabalharmos nesse sentido. Então as sementes, o que são essas sementes? A parábola do semeador, se a gente for lá na passagem bíblica, nós vamos ver que ela é autoexplicativa. É uma das poucas parábolas que Jesus contou a história e depois explicou. Então acho que já era ali um início do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo, para quem não conhece, é isso, são as passagens evangélicas depois a explicação da espiritualidade maior, que tem mais vivência, que vem trazer aqueles ensinamentos para o nosso cotidiano. Por quê? Porque senão a gente só fica poetizando, filosofando, achando tudo muito bonito, mas não trazemos aquilo para a nossa realidade, para o nosso dia a dia. Então, as sementes vai nos dizer a própria palavra, parábola, que é a palavra. O que é a palavra, pessoal? Que Jesus nos trouxe, que muitos chamam de a palavra de Deus, e nós, na literatura espírita, denominamos o Cristo como o médium de Deus. Então, o Chico Xavier era médium de todos aqueles espíritos evoluídos que nós sabemos e que escreveram os livros. Divaldo de Joana de Ângeles e tantos outros que tem por aí. E Jesus era médium de Deus, nosso irmão mais velho, aquele que estava mais próximo, aquele que refletia a própria luz divina. Por isso ele foi até mesmo confundido com o próprio Deus, porque ele veio nos mostrar o caminho, a verdade, a vida. Ele veio nos trazer a palavra a nos orientar. E esta é a semente, ou seja, a semente é o Evangelho de Jesus. E o que é o Evangelho? É a boa nova, é a boa notícia, é o sol a nos guiar, é o farol a nos iluminar nesses momentos de escuridão que nós estamos vivendo, escuridão que nós mesmos criamos, e que agora cabe a nós nos orientar por essa bússola da doutrina espírita, que nos traz o Evangelho como a semente principal a ser semeada em nós e em toda essa terra à nossa volta. Onde nós estamos vivendo? No país, no estado, na cidade, na comunidade, naquela casa, nós não estamos lá por acaso, nós sabemos disso. A doutrina espírita esclarece para nós que nós estamos ali com um compromisso. Que compromisso? O de semear essas sementes. Então essas sementes são o Evangelho. E o Espiritismo vem só elucidar ainda mais esse Evangelho para nós, que foi mal compreendido e foi até desvirtuado.
pelos homens. Porque nós ainda somos assim. Ainda estamos assim. Não somos, mas estamos nesse estágio. E aí veio como Jesus, mesmo já sabendo dessa nossa dificuldade em assimilar, mesmo ele trazendo de uma forma fácil, de uma forma lúdica, através de parábolas, ele sabia que nós desvirtuaríamos, que nós mal compreenderíamos. E aí veio o Espiritismo, para jogar mais luz. Por quê? Porque nós já estamos maduros intelectualmente para compreender. Então essas sementes, elas são tudo isso: o Evangelho, o Espiritismo. E se nós pudéssemos resumir esse Evangelho de Jesus, esse Espiritismo, em uma palavra, qual seria essa palavra? Quem adivinha? Podem falar. Se nós resumíssemos o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita em uma palavra, com certeza essa palavra seria o amor. O amor. Fora da caridade não há salvação. O que é a caridade? É o amor em ação. É a prática desse amor. Então, nós precisamos semear esse amor na prática, porque nós também desvirtuamos o amor. Sabe o que a gente pensa muitas vezes do amor? Que é o príncipe ou a princesa encantada que vai aparecer, que é alguém que vai nos envolver, que é o amor que o mundo tem que nos dar. O mundo não nos deve nada. Deus já nos dá amor de sobra. Nós é que não valorizamos. O amor que Jesus nos trouxe não é esse amor romântico, não é esse amor sentimental. É um amor comportamento. É um amor atitude, que eles chamam de ágape. Ou seja, é eu me portar de forma amorosa. Aí o sentimento vai vir como consequência. Mas não daquele que é amado, mas daquele que ama. Muitas vezes mesmo sem ser amado, mas se ele ama, o amor está sendo semeado. O amor está brotando dele. É como uma luz, não é, pessoal? A luz está aqui iluminando todo o ambiente. Mas quem recebe a luz, quem a detém de forma mais pura e mais intensa? A própria lâmpada, que irradia essa luz. Então, quanto mais nós semearmos esse amor, quanto mais nós transbordarmos esse amor, mais esse amor tomará conta de nós. Foi isso que o Paulo, no arrebatamento, já no final da sua missão, disse: já não sou eu mais quem vive, é o Cristo que vive em mim. Ou seja, é o amor que vive em mim, é a paz que vive em mim. Já não sou mais eu, já não é mais o meu egoísmo, o meu individualismo, os meus vícios, os meus interesses particulares, mas sim a mensagem do Cristo. Por quê? Porque a semente já havia dado frutos, já havia germinado. Tanto é que essa passagem já está no final da sua jornada. Mas muitas vezes nós queremos colher sem termos semeado. Então não é tempo de pensarmos em colheita. A colheita virá. É tempo de semear. Porque semeando faz parte da lei da natureza que o Cristo nos trouxe, que a cada um segundo as suas obras. Que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. A colheita virá. Agora o que nós estamos semeando? É isso que nós precisamos estar cada vez mais nos conscientizando, como espíritas, como irmãos que somos, e também como trabalhadores profissionais, pai, mãe, filho, cidadão. Todos nós temos um papel a desempenhar nessa passagem, que passa tão rápido e a gente não aproveita. E depois, pessoal, o que acontece? É quase que uma unanimidade. Isso está lá no livro O Céu e o Inferno, de forma muito clara. Sabe aquela coisa que as pessoas falam? Ah, essa coisa de espírito, ninguém nunca voltou de lá para dizer. O que mais tem é voltando de lá para dizer. E o livro O Céu e o Inferno, nos seus últimos capítulos, tem vários depoimentos. E um padrão qual que é? De sensação depois do desencarne, quando a gente termina a nossa jornada. Um padrão de sofrimento, sabe qual que é?
o remorso, a consciência pesada pelo tempo perdido, pela oportunidade perdida. Então que a gente possa cada vez mais viver esse amor, certo? E aí lá no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem esta parábola, olha só, é o capítulo 17. O capítulo 17 é sede perfeitos. Ou seja, para caminharmos rumo a essa evolução, rumo a essa perfeição, a gente precisa semear. Não vai vir de graça. Precisa do nosso esforço, precisa do nosso trabalho. Isso é amor, é trabalho, é lágrimas, são lágrimas, suor. O amor é o resultado de tudo isso. Então que nós possamos entender e nos entender como lavradores de Jesus, agricultores do bem. Precisamos ser cada vez mais semeadores dessa mensagem do Cristo. Mas vai refletir o Evangelho segundo o Espiritismo conosco, a espiritualidade, a nos orientar. Quantas pessoas há com efeito para os quais não passa ele? Ele quem? O Evangelho, o Espiritismo, o amor, de letra morta. E que como a semente caída sobre pedregulhos, nenhum fruto dá. É o que acontece, pessoal, infelizmente, com boa parte de nós, não é verdade? A gente acha muito bonito, a lógica do Espiritismo é maravilhosa, é uma doutrina que nos traz os esclarecimentos, nos traz os porquês da vida, as respostas. Jesus é um grande exemplo de sacrifício, de renúncia, e a gente fica achando tudo aquilo muito bonito, mas só letra morta. E muitas vezes nós estamos ali, com uma biblioteca em casa, na mente, mas de mãos vazias. De que vai adiantar? Já é um primeiro passo? Já é. Mas nós precisamos avançar do intelecto para a vida, para a vivência. Por quê? Porque tem uma frase que todo mundo conhece: conhecimento é poder. O que vocês acham? É poder? Conhecimento? Quanto mais conhecimento a gente tem, não é bom? Mas só é poder realmente, pessoal, se nós utilizamos esse conhecimento, se nós praticamos, senão ele vira letra morta, peso morto. A fé sem obras é fé morta. Pessoal, como eu entendo aqui, gosto muito do seu Carlos, de todo o trabalho dele, um grande semeador, sem dúvida, ele, toda a sua equipe, né, e todos vocês, fiquem bem à vontade, tá, para interagir. Eu sei que o normal de palestra é um falar e os outros só ouvirem, mas é bom a gente fugir um pouco, né, desses padrões. Então, de repente, a pessoa está ali com uma pergunta, um comentário legal para fazer, vamos trocar essas ideias. É claro que a gente está aqui, numa troca de pensamentos invisível. Muitas coisas que eu nem tinha planejado falar, estou falando, e com certeza não é por acaso, mas pode verbalizar, pode manifestar, não tem problema, nós temos bastante tempo. Inclusive, normalmente a gente vai nas casas espíritas, é aquela meia horinha, me dá uma agonia aquela meia horinha, né? Porque eu sou falante, por isso que eu acho que eu preciso praticar mais, né? Porque normalmente quem fala muito faz de menos, né? Quem fala demais faz de menos. Mas que a gente possa cada vez mais fazer e não precisa nem falar, porque o São Francisco de Assis tem uma frase atribuída a ele que diz o seguinte: pregue o Evangelho, ou seja, semeie o Evangelho todos os dias da sua vida e, se necessário, utilize as palavras. Então, não é para a gente sair por aí doutrinando as pessoas e tal, com o Evangelho debaixo do braço, mas nós vamos pregar esse Evangelho através do nosso exemplo. Nós precisamos ser, assim como Jesus foi, o Evangelho vivo. Por quê? Porque Jesus, pessoal, sempre pregava na convivência, nas atividades, no contexto daquela época. Ele estava sempre ali,
no trabalho, no dia a dia, na casa de um, na casa de outro, no meio da multidão, e dali sempre se extrai um ensinamento. E o que nós estudamos são as escrituras daqueles que estavam ali junto dele. Mas ele era a personificação divina, modelo e guia para todos nós, como vai nos dizer o livro dos Espíritos, né? Esse livro de tanta sabedoria, independente de religião, que a gente até muitas vezes lê e estuda, mas pouco ainda pratica. Então essa é a grande proposta da doutrina espírita. O aspecto religioso da doutrina é justamente na vivência. Religião é viver. A gente estava agora na Copa do Mundo, no futebol aí. Vocês nunca ouviram falar assim, nossa, futebol para o fulano é uma verdadeira religião. Ele gosta de música, que a música para ele é uma religião. Por que as pessoas falam isso? Porque a pessoa vive aquilo ali, respira, né, mergulha e tal, está sempre pensando nisso e falando sobre isso. Então que a nossa religião seja a religião do bem, do amor. Essa é a grande religião que a doutrina espírita nos propõe, que o Cristo nos propõe, e que irá unir todos nós, um só rebanho, um só pastor. Foi isso que o Cristo quis dizer. Nós estaremos unidos na fraternidade. Não é que todo mundo vai virar espírita, vai virar católico, vai virar isso, vai virar aquilo. Isso são formatações de uma mesma verdade que vai nos guiar e que vai nos unir. A verdade do amor. Olha que legal essa tirinha aqui para nós descontrairmos. Essencial à vida de todos os seres vivos começa com a letra A. O pai falando com o filho: como você conseguiu errar essa? É óbvio que é água. O que você colocou na prova? E ele disse: amor. Por isso Jesus dizia: vinde a mim que não terá fome, não terá sede, porque ele é essa água da qual nós precisamos nos banhar, da qual nós precisamos beber. A água, a fonte da doutrina espírita que nós temos aí à nossa disposição e que nós precisamos matar a nossa sede, e uma vez essa fonte é tão abundante que uma vez matando a nossa sede, nós podemos também dessedentar os nossos companheiros, nossos irmãos, aqueles que estão à nossa volta. O Haroldo Dutra Dias diz isso, né? Aquele juiz de direito, muito estudioso da Bíblia, muitas palestras aí no YouTube, muitos já devem ter assistido. Ele diz o seguinte: o Evangelho é um remédio que eu estou tomando. Eu ainda não estou totalmente curado, mas já está me fazendo tão bem que eu me sinto no dever de compartilhar desse remédio com os outros. Esse é o papel do expositor, do trabalhador, do palestrante, e que vai também nos engrandecendo, nos beneficiando. Porque não é legal quando a gente está bem e os outros também à nossa volta estão bem. Então nós temos esse dever de espírita e de cristão de divulgar o espiritismo, não necessariamente, como a gente falou, através de pregações. Porque muitas vezes as pessoas que vêm para a doutrina espírita, ela observa o comportamento. E ela fala: poxa, essa pessoa está sempre bem-humorada, essa pessoa está sempre resignada. E aí ela vem: qual é a tua religião, né? Ah, eu vou toda terça-feira lá no Recanto da Pré. Aí a pessoa já vem com ela. Fala: ó, tem coisa boa lá. Vou contar uma historinha que nem estava na programação, mas eu vou contar. Dois colegas trabalhavam juntos, né? E o colega que gostava de um sarcasmo, de uma zombaria, sabe que o outro é espírita, descobre que o outro é espírita. Aí ele chega: fulano, como é que é lá a sua macumba? Aí a pessoa: não é uma macumba, funciona assim, tem uma palestra, uma reflexão, gestão da paz, coisa e tal, tem um trabalho assim assado. Tá bom. Aí no outro dia ele chega: fulano, é hoje o dia da sua macumba? Aí ele vê que a pessoa está querendo, né? Não está querendo saber realmente. Ele fala: é hoje, que horas? Às 19h30. Aí todo dia que ele chega: hoje tem macumba, né? Às 19h30. Hoje tem. Até que um dia ele chega:
Que horas tem lá a sua palestra? No Centro Espírita? Tá, falou diferente. Ele diz, às 19, hoje eu posso ir com você? Pode, mas, poxa, que mudança, por que dessa mudança? E ele diz, é que eu estou há tanto tempo te incomodando, e você sempre paciente, que estão ensinando coisa boa lá, e eu estou precisando. Então olha só, né? A força do nosso exemplo, da nossa conduta, do nosso comportamento. Nós temos essa responsabilidade. Então, meus amigos, vai nos continuar dizendo ali, o capítulo 17 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, que como todos os capítulos é de um ensinamento assim tremendo, né? A parábola do semeador é essa parábola da vida. A nossa vida é o que a gente semeia, a nossa vida é o resultado do que a gente faz. E aqui, vem dar aquele puxãozinho de orelha em nós, que é importante, né? Nós estarmos nos cobrando mais, cobrar menos do mundo, cobrar menos do Brasil, cobrar menos, ou nem cobrar, que isso também não vai fazer diferença, né? E cobrar mais de nós, a nossa responsabilidade. O que eu faço? Eu faço a minha parte. Eu gosto muito daquela frase, que é uma das frases também, símbolo aqui do Fraternidade Sem Fronteiras, do Gandhi, Mahatma Gandhi. Seja você a mudança que quer ver no mundo. Semeie você aquilo que você quer ver no mundo. Sabe por quê? Porque o André Luiz vai nos dizer, através da psicografia do Chico Xavier, a grande incoerência da humanidade ainda é querer do mundo que não doa para o mundo. A gente quer um mundo mais honesto, a gente quer um mundo mais trabalhador, mais feliz, mais isso, mais aquilo, mas a gente mesmo não está dando a nossa cota, a nossa parte. A gente quer a regeneração, quer o reino de Deus, mas não estamos botando o nosso tijolinho lá. E nós somos já trabalhadores da última hora, e essa última hora já faz tempo que estão falando, então já não é mais última hora. Nós devemos estar ali na meia hora, nos últimos minutos, né? Então, não é mais tempo da gente ficar adiando, pessoal. Nós já adiamos demais a nossa semeadura, a nossa transformação, a nossa cota, a nossa parcela de sacrifício que a gente precisa dar, se a gente quiser usufruir depois desse mundo melhor. Certo? Então, não menos justa a aplicação encontra ela, a parábola do semeador, nas diferentes categorias espíritas. Tem várias categorias de espírito. Qual categoria? Os que reconhecem muito bons os conselhos admiram, mas para serem aplicados aos outros e não a si próprios. Isso acontece até no Evangelho no lar, se a gente não cuidar, né? A pessoa senta no Evangelho no lar, abre uma lição lá, paciência. Tá vendo, fulano? Aí já fala ali pro esposo, pra sogra. Tá vendo? Aquele dia você não foi paciente comigo. O Evangelho no lar é para isso, pessoal. Você tem que ver se você está bem naquela lição ou não. E com a tua mudança, com o teu exemplo, talvez isso vai influenciar o outro, vai despertar nele. E não o nosso apontar de dedos. Então nós temos que cada vez mais entender nesse sentido, né? O Evangelho de Jesus, o Espiritismo é sempre para nós, para nós. Não é para os outros, não é para o mundo, é para nós. Então vai finalizar a parábola dizendo que recebe a semente boa terra, que escuta a palavra, presta atenção, e em que ela produz frutos, dando 100, 60 ou 30 por um. A palavra está produzindo frutos em nós? Os princípios da doutrina lhes fazem vibrar fibras que nos outros se conservam inertes. Em suma, é tocado no coração. Nós somos tocados no coração com a mensagem de Jesus, com a doutrina. Um é qual músico que alguns acordes bastam para comover, ao passo que o outro apenas ouve sons. Isso acontece muito. Nós estamos lá na mesma ópera, no mesmo concerto. Um está se emocionando, quase levitando, e o outro... Por quê? Porque ainda aquele solo, aquele coração, aquela alma ainda não está preparado. E nós vamos já ver como funciona essa preparação da terra, dessa alma. E muitas vezes, o que precisa ser feito na terra? Uma terra dura não produz, não germina.
E aí ela precisa ser arada. E é esse arar da terra, esse machucar da terra que faz a semente do Cristo germinar. Continuando a nossa reflexão aqui, ó, a loja das virtudes. Uma historinha, tá, pessoal? Então estava lá no comércio de Campo Grande, andando pela rua. Imagina você aí andando pelo comércio aqui, de repente você encontra uma casa como essa, iluminada, com a porta aberta e com a placa Loja das Virtudes. Você falou, mas essa loja, eu nunca vi esse tipo de loja, né? Aí você entra e começa a ficar encantado, porque nas paredes estão todos os produtos, fardos, jarros, mas nos rótulos estão escritas virtudes. Então nós temos lá, por exemplo, a fé, a caridade, a paciência que a gente falou. Quem mais pode falar uma virtude aí? Uma virtude, pessoal: fé, paciência, caridade, humildade. Que mais? Indulgência, benevolência, virtudes, bons sentimentos, né? O que a gente está precisando bastante nos dias de hoje? Aí ele vai se identificando com aquilo ali, vai achando aquilo maravilhoso, chega na mulher do balcão e falou, não estou entendendo essa loja aqui. Esses produtos, essa é uma pegadinha, o que é? Não, esses produtos eu mesmo utilizo. Realmente você está muito saudável, né? Já com semblante iluminado, bem morado. E aí ele diz, mas como que funciona? Quanto custa? Eu não vi os preços. Aqui é a casa de meu pai. E tudo na casa do meu pai é de graça. Pode ficar à vontade, pode levar. Aí ele se empolgou, porque de graça, se não funcionar, como a gente fala popularmente. Aí ele foi pegando, deixa eu pegar paciência, que estou precisando bastante isso, aquilo. Fez um monte ali de pedido e tudo mais. Chegou no balcão. Ela, pois não, foi lá, pegou um pacotinho. Esses aqui são os seus produtos. O pacotinho cabia na palma da mão dele. Falou, não, tem uma coisa errada. Eu escolhi um monte de coisa. Você está me dando um pacotinho, sabe? Não. Mas é que aqui, na casa do nosso pai, nós não damos o fruto pronto. Só as sementes. Quem tem que semear e cultivar é você. E assim somos todos nós. Nós saímos todos da casa do pai com essas virtudes. Por isso nós somos imagem e semelhança de Deus. Por isso que Jesus nos disse, sois deuses. Mas está tudo em forma de semente. O reino de Deus está aqui, de forma latente, potencial. E cabe a nós, para nós termos o merecimento, semear, regar, adubar, cultivar. E como é que a gente faz isso? É o que nós vamos ver agora. Então esse aqui é o solo. É o solo da nossa realidade. Qual? Qual é a realidade? Qual é a verdade? Que nós somos uma alma, filhos de Deus, que trazemos todas as sementes, todas as ferramentas, e é nessa alma que nós vamos semear, que nós vamos trabalhar. Como que a gente vai preparar essa terra? Com muito estudo e trabalho. E é aí que nós vamos fazendo todas essas sementes que a gente viu, essas virtudes, criar raízes em nós. E aí, através dos nossos esforços no bem, com muita caridade, como nós já falamos, na base aqui, ó, a caridade, aquele trabalho amoroso, a paciência. Por quê, pessoal? Porque a caridade é justamente o trabalhar, o semear, o regar de todas essas virtudes que nós já elencamos algumas aqui. E é só ler o capítulo lá, o homem, a gente ficou um pouco de dificuldade, né? Talvez se fosse para falar vício, a gente tem mais experiência, a gente vai falar mais os vícios. Mas é só ler o capítulo ali, o homem de bem. E uma vez eu estava ouvindo uma palestra, porque a gente olha o homem de bem ali, aquele capítulo, sabem? O homem de bem. A gente fala, meu Deus, é o super-homem, isso aí é a super-mulher. Isso aí não sou eu, não. Somos nós! Somos nós ali.
Por quê? Porque nós temos todas aquelas potencialidades. Nós somos filhos de Deus. Nós somos, sim, homens e mulheres de bem. Mas nós não manifestamos isso porque ainda não queremos, porque ainda nos deixamos derrotar, nos deixamos abafar essas virtudes, esses sentimentos pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, pelos nossos maus hábitos. Então vamos fazer isso realmente acontecer, né? Nós vamos trabalhando, pessoal, por fora, o que a gente deve e precisa ir se transformando por dentro. E quanto mais nós nos transformamos por dentro, mais nós nos melhoramos para si e para os outros. E aí sim nós vamos colher os frutos. Certo? Frutos do quê? Frutos de felicidade, de realização, de saúde, de paz. Certo? E essa árvore nós poderíamos chamar com certeza de a árvore do amor. Sabe qual que é muitas vezes um dos nossos grandes equívocos diante das leis naturais, das leis divinas? É que a gente mal começamos aqui e já queremos estar aqui, do dia para a noite. Alguém já plantou alguma coisinha e no outro dia já estava um pé cheio de frutas, você já estava ali em cima, comendo as frutas, chupando. E com a nossa vida a gente quer que seja assim. Aí eu fiz uma palestra hoje, ajudei um pouco e tal, amanhã acontece alguma coisa ruim comigo. Ah, tá vendo? Isso aí não funciona não, esse negócio de espiritismo. E aí já me arranjo uma desculpa para deixar de insistir no caminho do bem. Porque, pessoal, nós estamos semeando agora. Talvez nós estamos colhendo espinhos do passado. Mas agora é época de colher esses espinhos? É. E vai nos dizer o Evangelho segundo o Espiritismo que a gente colhe parcelado através da misericórdia divina no banco, vamos dizer assim, ali, espiritual. E se a gente pagar uma parcela sem reclamar direitinho, Deus muitas vezes quita toda a dívida. Porque a nossa sorte é que Deus é misericórdia. Porque se Ele fosse só justiça, nós não aguentaríamos o peso das nossas faltas, nos esmagaria. Não sou eu que estou falando, é o Espiritismo. Está no Evangelho. Mas a misericórdia vem e diz, não podemos dar um fardo maior, por mais que na balança só da justiça ele mereça esse fardo, mas não podemos dar um fardo maior do que ele possa aguentar. Então tudo que a gente passa, a gente pode aguentar. Quando a gente fala que não pode, é porque a nossa fé que está vacilando. Mas força a gente tem, ferramentas a gente tem, como a ferramenta da doutrina espírita, para passar por aquele fardo, por aquele sofrimento, por aquela dor. Ela não é maior que nós, ela não viria se nós não pudéssemos aguentar. Senão Deus seria injusto e não seria misericordioso. Então, que nós possamos entender, né, esse plantio e que estamos aqui, né, muitas vezes. Mas vai chegar um tempo. E Jesus já é essa árvore. Eu gosto de uma frase que diz assim, ó: Jesus veio mostrar às sementes o que é ser uma árvore. Porque Jesus já é essa árvore frondosa, né, que dá frutos, que dá sombra, que nós podemos nos abrigar, né, debaixo dessa árvore. Mas nós somos ainda essas sementinhas, essas mudinhas que estamos ali, seguindo esse exemplo maior. E aqui tem uma música, eu não achei o CD, nós não achamos ali, até minha mãe me ajudou, procurou, mas vamos só refletir na música, né? É uma música muito bonita, que fala desse amor. Olha só, o amor é uma palavra que sempre chama atenção, mesmo que a gente não queira, o amor tem sempre razão. Eu gosto também de uma mensagem que diz assim, ó: para todas as suas dúvidas, para todos os seus questionamentos, para todas as suas angústias, a melhor resposta será sempre o amor. O amor é a resposta. O amor é um sentimento tão nobre, tão bonito, é dele que eu me alimento, é nele que eu acredito. O amor é uma flor que nasce do chão da verdade, como a gente viu aqui na imagem. E quem plantar amor só vai colher felicidade. O amor é paciente, o amor é generoso,
não busca seu próprio interesse, o amor não é invejoso. O amor tudo espera, tudo suporta, não guarda rancor. Passarão todas as coisas, só não passará o amor. Por isso que ele é o nosso maior tesouro. Não é esse tesouro que as traças da ferrugem corroem, mas é o tesouro, né, que nós ainda não investimos, ainda, infelizmente, né, não nos conscientizamos na nossa vivência desse caminho maior do amor. Tem aquela passagem do Paulo também de Tarso, né? Fala, ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos. Então, realmente, pessoal, nós precisamos estar cada vez mais voltados para essa semente. A árvore, então nós temos essa árvore gigante em nós, mas ainda em forma de semente, né? Não é um milagre, pessoal, aquela coisinha pequenininha. Agora, minha esposa está grávida, né? Então, uma sementinha ali vai virar talvez uma mulher. Nós já sabemos que é uma mulher agora, e que vai, se Deus quiser, continuar semeando bem. Olha só, o milagre da vida, né? Que a gente possa cada vez mais estar nos orientando para arvorearmos. Até uma mensagem daquele padre Fábio de Mello que fala do arvoreamento, né? Se a gente vai espalhando esses nossos galhos, mas para isso a gente precisa germinar essa semente. Então é esse cultivo de nós mesmos. Olha lá, o reino de Deus está em nós. Está em nós. Deus não está lá nas alturas e eu estou aqui e Ele quase não me enxerga. É um conceito infantilizado que nós temos da divindade. Mas nós estamos nele e Ele também estará em nós, se assim nós desejarmos. O sol, vai nos dizer a pena abençoada aí do Chico Xavier, o sol mesmo, o astro-rei, está para a vida orgânica. Se não fosse o sol, não existiria vida material na Terra. Assim como o Evangelho está para a vida da alma. Jesus é esse sol nas nossas vidas. Mas se nós fecharmos a cortina, ele não vai penetrar. E muitas vezes nós estamos fechando a cortina. Nós estamos nos abrindo, né? Nunca teve tantos espíritos do bem com a gente nessa fase de transição. Mas se nós não abrirmos as portas da nossa alma, eles não vão entrar. Por quê? Porque eles são educados. Eles não arrombam portas, eles não entram pela janela. A gente precisa convidar, né? Tem até aquele quadro, aquela historinha do quadro, muito bonito, que estava Jesus batendo na porta. Aí algum falou assim, esse quadro é muito bonito, mas você esqueceu da maçaneta da porta. Ah, mas essa é a porta do coração dos homens. E essa só abre pelo lado de dentro. Né? Então vamos plantar essa semente, né? Vamos plantar essa semente. Essa aqui é uma musiquinha do movimento espírita. Vamos cantar? Quem souber e quem não souber também, a letra está na tela. Por favor, vamos cantar juntos, porque eu não sou nenhum músico profissional, muito antes pelo contrário, apenas um apreciador da boa música, da música espírita e da música que passa mensagens positivas no geral, né? E nós temos muitas. Diz assim, ó. Quero cantar novamente, cantar a semente de um novo ser. Quero ser sincero, amigo.
Então, nós já falamos bastante das sementes, né? Agora nós vamos falar um pouco da figura do semeador. Quem semeia, pessoal? Aquele que semeia saiu a semear. Quem semeia? Nós já vimos que o dono das sementes é Deus, nosso Pai, nosso Criador maior. O grande semeador que nós temos na terra, quem é? É Jesus. Acabamos de cantar um pouquinho ele, né? Mas é só Jesus quem semeia. E nós vamos ter lá na pergunta 1019 do Livro dos Espíritos, e quem já estudou, já leu o Livro dos Espíritos, sabe que esta é a última pergunta. Ou seja, já no final, na conclusão do livro, vai nos dizer os bons espíritos: todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com ânimo e zelo na grande obra da regeneração, que colhereis pelo cêntuplo o grão que houver semeados. Todos nós estamos sendo convidados a semear com Jesus e com os bons espíritos. Eles nos convidam, eles querem que nós participemos. Mas e se eu não quiser? Tudo bem, teu livre-arbítrio vai ser respeitado, mas não vai colher, porque só colhe quem semeia. Simples assim, né, gente? Então, olha lá, a escolha é nossa. Vai nos dizer, mano, escolha é nossa. Pensamento é vida. O que a gente mais alimenta nos nossos pensamentos? Vida é criação. Criação vem do desejo. Desejo é a semente. Então os pensamentos já são as sementes dos nossos desejos, que semeiam também as nossas atitudes. As atitudes vão semeando os nossos hábitos. Os hábitos vão formando o nosso caráter. E o nosso caráter define o nosso destino, ou seja, a nossa colheita. Semente plantada no terreno da ação traz o fruto que lhe corresponde. Toda semente produz, a escolha é nossa. Então, quando a gente fala de cultivo de nós mesmos, é mais ou menos assim. A reencarnação, essa oportunidade que a gente está vivendo, é mais ou menos assim. Você ganhou uma terra, você ganhou uma enxada, você ganhou as ferramentas novinhas, a semente, o adubo. Se eu quiser, está ali, para eu plantar, para eu semear, para eu cultivar. Se eu não quiser, o que vai acontecer? O matagal vai tomar conta, a erva daninha, a enxada vai enferrujar, a semente vai apodrecer, o adubo vai... Aí depois eu chego, e agora? É Deus que castiga? Então nós já conseguimos evoluir através da doutrina espírita. Não existe esse castigo divino. Nós é que nos castigamos. Nós, pela nossa indiferença, ou pelo nosso semear equivocado, é que trazemos as consequências disso, né? Na vida somos todos semeadores. Uns semeiam flores, descobrem belezas, perfumes, frutos. Outros semeiam espinhos e se ferem nas suas pontas agudas. Ninguém vive sem semear, seja o bem, seja o mal. Felizes são aqueles que por onde passam deixam sementes de amor, de bondade, de afeto. Por quê? Porque nós vamos entender também pelo Espiritismo que o mal já é simplesmente a ausência do bem. Então muitas vezes, não, eu não faço o bem, mas também não faço o mal. Não. Assim como a escuridão é a ausência da luz. Assim como o frio é a ausência do calor. Então nós precisamos sim fazer, praticar. A virtude é sempre algo positivo, não é algo negativo, em cima do muro. O negócio de neutro é detergente. Tem ninguém neutro. A gente tem que decidir. Está mais do que na hora, pessoal. A coisa do joio e do trigo é agora. E é em nós, não é Jesus, fazendo. Não, somos nós. Esse joio e trigo cresceu e agora a gente precisa arrancar e escolher com o que a gente vai ficar. Os homens semeiam na terra e colherão na vida espiritual os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. E tem um detalhe, que a gente já comentou. Lancemos as sementes sem pretensão de aplausos e reconhecimentos. Isso é muito importante.
mesmo porque talvez não haja florescimento imediato, mas um dia o campo produzirá a seu tempo. Então, meus amigos, a gente muitas vezes fizemos ali o mínimo e já queremos todo. Não. Tudo tem uma proporção, tudo tem o seu tempo. E aqui tem uma mensagem muito bonita da irmã Sheila, né? Psicografia do nosso Chico Xavier. Vamos ouvir. Olha lá, semeia. Para todos nós, né? Vai resumir aqui a nossa palestra. A alma humana é esse celeiro abençoado. Quando abastecida de ensinos superiores, transforma-se em manancial de luz, saciando a fome de consolação da humanidade sofredora. Vazia, porém, fica sujeita à poeira da inércia e ao mofo do desânimo. Está aí, né? Questionamento para depressão, suicídio, uma série de coisas. Se já reúnes as sementes, e todos nós aqui já reunimos uma porção dessas sementes do Evangelho na nossa alma, não vamos guardar só para nós. Vai ao mundo e semeia. É esse o papel que nos cabe. É essa a nossa transformação, a nossa redenção. Ainda que a ventania da indiferença as espalhe pelo espaço, semeia. Mesmo que a erosão do egoísmo as arraste para longe, não importa, vamos fazer como na parábola: semear e semear, né? Cada vez mais, perseverantemente, ainda que o solo estéril do desamor as impeça de se desenvolverem. Semeia. Onde quer que estejas e com quem estejas, semeia. Não exijas, porém, em tempo algum a colheita farta e rápida. Está aqui o detalhe, né? Porque se cada espécie vegetal no mundo obedece ao ciclo próprio de desenvolvimento, cada alma humana também tem o tempo certo para despertar, para florescer, para produzir frutos. Vamos semear rosas, né? Flores, e fazer esse jardim acontecer. Provavelmente não te faltarão espinhos e pedras. Pedras, no entanto, ajudam na construção, e espinhos lembram as rosas. Está aí a nossa reflexão. E como semear, né? Já vou botar aqui. Na casa espírita, sim, com certeza. A casa espírita é essa sementeira de amor. Mas o que acontece muitas vezes na casa? Alguns estão indo, claro, começando, e outros estão indo no trabalho. Então tá, o seu Carlos, o pessoal, a Beth, eles estão aqui, pessoal, com um fardo grande de semente, dizendo: toma, leva para a tua casa, faz o evangelho no lar, faz o trabalho voluntário, vamos melhorar a reforma íntima e coisa e tal. E a gente vai levando essas sementinhas para casa. O que a gente faz dela, problema nosso. Mas aí eles estão dizendo assim também ao mesmo tempo, ó, assim como Jesus nos diz, as sementes são muitas aqui, ó, tem bastante trabalho. E a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Vem nos ajudar a semear. E quanto mais a gente vai semeando, mais essas sementes também vão germinando, vão caindo em nós, né? Então nós semeamos no mundo e semeamos em nós ao mesmo tempo. Isso é algo vivenciado por todos aqueles que foram servidores, né, fiéis do Cristo. Queira o bem, plante o bem, que o resto vem. A gente sabe disso, a gente até repete, né? Fazer o bem sem olhar a quem. Mas não adianta a gente ficar mais só na teoria, nós precisamos avançar. Chegou a hora, né? Caridade, está lá. Só eu que estou falando. Questão 886 do Livro dos Espíritos. Caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola. Também é necessário, né? O alimento dá a quem tem fome, o que comer, a quem tem sede, sim. Mas abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes. Então a caridade é essa filosofia de vida. Não é só quando eu vou no centro, não, é todo dia a gente tem a oportunidade de ser caridoso. E o que é esse bip que tem que estar bipando? Esse aqui eu aprendi com o pessoal da juventude espírita lá do Rio Grande do Sul.
O BIP, pessoal, é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Ou seja, tudo que envolve o relacionamento. E tudo na vida é relacionamento. Vocês já pensaram nisso? Relação com Deus, relação eu comigo mesmo e relação com o próximo, com o mundo à nossa volta. É isso que faz a nossa vida acontecer. Então vamos refletir nisso. Ó. A gente passou uns dias de frio aí no Rio Grande do Sul, aí tá. Daqui não tem frio, perto de lá. E aí os pinguinzinhos estão lá, como é que eles fazem? Tem que se juntar. A gente está precisando desse calor humano. A gente está se isolando dentro de uma própria casa. Cada um no teu quarto, cada um na tua tela do celular, como a gente falou no começo. Então como é que anda a semeadura das nossas relações? Na família, no trabalho, na sociedade e entre nós. A gente reclama que as crianças estão no celular, porque os adultos também estão. Certo? Se a gente envolvê-la ali no contato humano, como é que estamos até entre nós espíritas a gente fica arrumando os espinhos das pedras aí, para não deixar o Cristo florescer, né? Caiu aqui. Então como é que a gente está nisso aí? A pessoa se mexe muito e, né, acontece isso aí. Então nós vamos refletindo nesse sentido, né? Porque muitas vezes entre nós, espíritas, cristãos, esquecemos de cultivar a amizade, semear essa semente da fraternidade entre nós que já somos companheiros de ideal. Então, é só instruí-los? Não. A instrução nós já vimos, sozinha é letra morta. É o amor que vai dar sentido, que vai ser a prática dessa instrução, né? Então, como nós estamos semeando em nós esse evangelho, né? Essa célula, semente cristã, como era antigamente, eles se juntavam numa gruta, eles se juntavam na casa de um, debaixo da árvore. A gente está assim, como é que a gente faz? Daí surgiu a iniciativa Semente do Bem. Para quê? Para a gente não ficar só preso no templo, né? Vamos nos encontrar mais, vamos nos reunir. Assim como a gente faz o evangelho no lar em família, vamos fazer também. Nas praças, nas ruas. Vamos confraternizar. Como é que a gente quer fraternidade sem confraternizar? Sem sermos fraternos. Nossa, tempo voou. Eu achei que o tempo era muito para quem fala muito, né? Então olha lá, pessoal, vou dar uma passada lá. O Divino Amigo já nos alertou. Os meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. Não é por muito filosofarem, não é por muito, né, se intelectualizarem, é por muito se amarem. E aqui é lá, nós no Rio Grande do Sul, muitas dessas pessoas aqui, talvez, se eu ficasse só no entra e sai de uma casa espírita, eu não teria conhecido, não teria convivido, não teríamos nos ajudado. E eu estava lá no Rio Grande do Sul sem a minha família de base, de origem. E aí a gente foi e semeou essa iniciativa de estar junto, de se encontrar, de se reunir. Como eu sei que acontece, ainda que com outros nomes, nós chamamos de Semente do Bem, mas já tem acontecido, outras casas já têm feito isso. E aí isso vai nos unindo, isso vai nos tornando mais próximos, mais fraternos, mais irmãos uns dos outros de fato. E não adianta vir para irmão para lá, irmão para cá, da boca para fora. Isso precisa ser realmente verdadeiro, isso precisa ser construído. É claro que você não vai sempre andar com todo mundo o tempo todo, você vai ter um pequeno grupo ali que você mais convive, mas vai gerar aquele carinho, aquela união, né? Quanto mais a gente levar isso para as ruas, nós precisamos do Cristo nas ruas, dentro de casa, e não só encaixotado. Então, nós temos esse compromisso de espalhar essa semente do bem. Quem quiser saber um pouco mais, está lá no Facebook a iniciativa, como nasceu, como acontece, como fazer, Sementes do Bem Espírita. Está lá no Facebook, só entrar. Então, outra musiquinha aqui, né, que eu acho bacana, tem muitas músicas, e a música com mensagem positiva também é uma grande forma de semear. Então olha lá, eu quero amor decidindo a vida. Vamos cantar bem rapidinho aqui, ó, todo mundo junto comigo, não me deixem sozinho, tá? Essa pessoa conhece bem. Eu quero amor decidindo a vida, sentir a força da mão amiga, o meu irmão com um sorriso aberto, sem chorar, quero estar por perto.
para o meu campo amigo, a qualquer amigo que precisar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. E aí a gente vai, né, para mais de 1 milhão, porque a humanidade inteira é a nossa família. Então que a gente possa espalhar, pessoal. E para finalizar mesmo, uma última historinha que fala de um concurso de sementes de trigo. Muitos já devem ter conhecido. O pessoal conta essa história com sementes de milho, com outros tipos de semente, mas o que importa é nós visualizarmos essa história como a semente do bem que nós precisamos plantar cada vez mais no nosso dia a dia. E estavam lá numa região aí do interior do Mato Grosso do Sul ou de outro lugar que produziam muito trigo. Eles tinham um concurso de quem tinha o melhor trigo. E o interessante era que sempre o mesmo fazendeiro ganhava. E as pessoas não entendiam. E além dele ganhar, ele fazia o seguinte: ele pegava, essa é a saca do trigo vencedor, podem ficar com ela. E eles pegavam aquilo e plantavam bem pertinho dele para ver se pegavam um pouco da terra dele. E no ano seguinte ele aparecia com trigo ainda melhor. Até que um dia eles rendidos chegaram nesse fazendeiro, nesse agricultor, e falaram: olha, nós não aguentamos mais perder para você. Sempre você tem o melhor trigo e não importa o que a gente faz, e ainda nos entrega, nos dá da tua melhor semente para nós. Mas não importa, porque no ano seguinte vem uma semente melhor ainda. A gente quer saber qual é o segredo. Vocês acabaram de falar o segredo, ele disse. Vocês, como agricultores de trigo, deveriam saber que o trigo não se autofecunda. Ele precisa da semente vizinha. Se eles estiverem cercados de trigo ruim, o teu trigo também será ruim. Então, quer um bom trigo, quer um bom plantio no teu solo, dê da tua melhor semente. Porque doando do teu melhor para os outros, o melhor também nascerá dentro de ti. Jesus nos abençoe e possamos semear cada vez mais. Então agora só no encerramento a gente quer agradecer o Rodolfo. Foi ótimo e inspirador as palavras dele. Foram ótimas e inspiradoras as palavras dele. Tradicionalmente, eu sempre vejo essa passagem do semeador e das sementes, e sempre me via, eu sempre tentava me ver como a terra, e orava dizendo: Jesus, bons amigos espirituais, me ajude a ser a terra fértil. Não precisa fazer 100 por 1, mas tem uns 30 por 1 já estava satisfeito. Que eu não seja a terra com espinheiro que sufoca a semente, a terra da estrada que a semente não consegue ser profunda e seca rápido. Mas agora nos abriu um novo horizonte, um novo convite, não é isso, Rodolfo? Você está nos trazendo um progresso no entendimento da doutrina espírita. A doutrina espírita nasce como ciência, e eu não canso de dizer isso. Ela comprova a existência da alma por A mais B para qualquer um que tenha olhos, nem precisa ser olhos de ver, qualquer um que entenda percebe. Existe uma alma que move cada um de nós, que sobrevive à morte desse corpo. A partir daí a doutrina espírita nos convida a pensar: como que eu faço hoje para viver melhor lá na frente? E então os espíritos da codificação que orientaram Allan Kardec disseram: o maior modelo e guia que Deus enviou à humanidade foi o Cristo. O Espiritismo volta os olhos ao Cristo. E qual é o ensinamento cristão? Então, colocando esse ensinamento na prática, no nosso dia a dia, o Rodolfo agora nos convida, além de eu pensar que eu sou a terra e vou me esforçar para ser terra fértil, eu começo a pensar que eu posso ser a semente, que o semeador espalha a semente, e eu posso ser como a semente de bons exemplos para inspirar as outras pessoas. Mas ele foi mais além e me deu mais responsabilidade, do qual eu saio mais preocupado hoje. Porque além de ser a terra fértil, que eu já estava me esforçando com dificuldade, de ter agora o desejo e a necessidade de ser como a semente que exemplifica esse ensinamento que eu recebi, eu posso e devo me esforçar para ser o semeador. E é isso que a gente aprendeu hoje com a sua palestra, que eu gostei muito de ouvir. O que eu faço para ser então terra fértil, que vai produzir 30 por 1, 70 por 1, 100 por 1 em alguns casos? Semente que vai exemplificar
aquilo que aprendeu. E o semeador, que em cada lugar que vai, deixa uma sementinha de bons exemplos, de boas práticas e das virtudes, como na loja que era vendido, não é isso? Então eu agora tenho mais esse compromisso de tentar ser como um semeador que divulga a mensagem cristã, não como, me perdoe a expressão, o religioso chato que fica pregando a cada lugar que vai. Mas acho que o mais importante é, como você falou, da história do Francisco de Assis, que seja a vida pregando e eventualmente que use as palavras, não é isso? Isso aí. Como que nós vamos fazer isso no nosso dia a dia? Primeiro e mais importante, eu não sei qual é o último passo, mas o primeiro é compreendendo a bondade divina, a maravilha da criação divina, a perfeição com que Ele cria e o amor que Ele tem por cada um de nós. Trazendo essa esperança, essa certeza no nosso coração e colocando ela na nossa prática do dia a dia. Uma vida ética, vivendo com honestidade, fazendo todo o bem que nos é possível e evitando ao máximo prejudicar o próximo. E aí temos aqui toda a reunião de hoje com exemplos e ideias práticas do que a gente pode pôr no nosso dia a dia. Com tudo isso, eu só posso agradecer ao Rodolfo, agradecer a presença de todos que vieram aqui, os companheiros que vêm todas as semanas, as pessoas novas. Nós nos reunimos aqui toda terça-feira, começando às 7h45, e estão convidados a retornar para as nossas reuniões. Muito obrigado. Vamos então finalizar a nossa reunião, nosso encontro, com uma prece. Vamos agradecer ao nosso Pai e ao Criador. Senhor, encontramos-nos aqui reunidos em busca de nos melhorarmos cada vez, mesmo que de pouquinho, mas que tenhamos o Teu amparo e a Tua proteção para conseguirmos progredir. Que os ensinamentos que aqui hoje foram explanados possam fazer parte do nosso dia a dia. Conceda-nos, Senhor, sabedoria para tomarmos decisões corretas e principalmente para agirmos sempre em prol dos nossos irmãos que necessitam mais do que nós. Ampara-nos, Senhor, sempre pelos caminhos dessa nossa jornada. Agradecemos-te por tudo que o Senhor tem nos oferecido, pelo planeta Terra e por tudo que temos a oportunidade de vivenciar e aprender. Proteja, Senhor, cada canto do nosso planeta. Sabemos que ainda há muito a ser feito. Que possamos ter condição para fazermos sempre o nosso melhor. Guia-nos, Senhor, hoje e sempre. E obrigada por tudo. Que assim seja.